Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com o seu coração, com a sua família e com a sua igreja. Mais uma vez, um novo encontro, onde nós daremos sequência e relembrando o nosso tema e o nosso texto, que é em 2 Coríntios, capítulo 4. Hoje vou ler do verso 6 até o verso de número 9. Então, você que nos acompanha, eu vou ler 2 Coríntios, capítulo 4, 6 a 9. E assim diz a palavra do Senhor. Porque Deus que disse das trevas resplandece a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. O verso 7 diz: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. O verso 9 diz: somos perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Que Deus, Espírito Santo, abençoe poderosamente o seu coração. Mais uma vez, nós temos pensado sim nesses dias sobre esta possibilidade e esta realidade, esta certeza, esta convicção de que nós temos de que em Cristo, por Jesus, o Filho do Deus vivo, nós vamos sim triunfando sobre as aflições, triunfando sobre as dificuldades, sobre as adversidades, sobre os temores, a insegurança, a violência, o pânico, a depressão, a pandemia, os dias incertos, as incertezas da vida. Então, meu irmão e minha irmã, você pode, em nome de Jesus, triunfar poderosamente sobre todas as aflições. E eu quero lembrar você que primeiro nós tratamos sobre isso, triunfando sobre as aflições, porque Deus resplandece em nossos corações. E aí eu lembro você que em 2 Coríntios 4, 6, diz: pois Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, é quem brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Então, nós falamos muito sobre este resplandecer da glória de Deus em nossos corações. E nós vamos triunfando por quê? Porque Deus resplandece, Deus brilha. A resplandecência de Deus é patente aos nossos corações. A iluminação do conhecimento da glória de Deus. E aí eu lembro que no verso 7 nós também tratamos essa outra questão, em que diz: temos, porém, este tesouro em vasos de barro,
para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Então, por onde ando, por onde prego, eu disse e digo: a glória é de Deus, a honra é de Deus, o poder é de Deus, a majestade é de Deus, a magnificência é de Deus, a plenitude do poder é de Deus. Então eu e você vivemos, existimos, respiramos para a glória de Deus. E aí eu lembro você que o vaso de barro significa o quê? A fragilidade. Eu e você somos vasos de barro. E a glória depositada no vaso revela o quê? A presença do Senhor em nossos corações. A presença do Deus vivo, do Deus santo, do Deus todo-poderoso em nossos corações. E aí, nas suas dores, nas suas dificuldades, nos seus apertos, você pode contar com o brilho, com a glória, com a presença, com a resplandecência, com o brilho da presença de Deus. E segundo, nós falamos que triunfando sobre as aflições, que são angustiantes, mas não aniquilam a nossa esperança. Então, querido irmão e querida irmã, não permita que nada destrua, nada aniquile a sua esperança. Por isso, 2 Coríntios 4:8 diz: em tudo somos atribulados. Olha só, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. Não desanime jamais. Não permita jamais que o desânimo tome posse do seu coração. Por causa de Cristo e do amor de Cristo, nós somos sim até atribulados em tudo. Todos nós passamos por tribulações, por angústias, por perigos. Por isso o verso 8 diz que em tudo somos atribulados, e aqui tribulação lembra pressão, lembra adversidade, lembra estreitamento, lembra choros. Então a tribulação, a angústia não tem aqui sentido figurado. É passar por um lugar estreito, é passar sim por um lugar apertado, é passar por dificuldades. Mas o Senhor, o Deus vivo, santo, todo-poderoso, jamais permitirá que você seja vencido. A nossa esperança está no Senhor. As tribulações são as realidades na experiência cristã e não há como evitar tribulações. O Senhor jamais permitirá que passemos por tribulações além do que possamos suportar. Então, não haverá angústia continuada, incompatível com a fé e a plena comunhão com Deus. Eu quero dizer para você que haja o que houver, não perca jamais a sua comunhão com Deus. No Salmo 118, 5, o salmista confessa: na minha angústia invoquei o Senhor. Na minha angústia invoquei o Senhor. Olha só, o que você precisa fazer na angústia? Você precisa invocar a Deus. Você precisa dobrar os seus joelhos e a sua alma na presença de Deus. Então, na minha angústia, invoquei o Senhor, Ele me ouviu e me libertou. No Salmo 25, 22, o salmista Davi ora ao Senhor e diz:
redime, ó Deus, a Israel de todos os seus temores, de todas as suas angústias. Peça a Deus isso. Ó Deus, livra-me das angústias. Ó Senhor, acalma, acalenta, conforta o meu coração. 2 Coríntios 4:8 diz: em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Quer dizer, a angústia não domina o nosso coração. A angústia não afoga a nossa alma. Então, em 2 Coríntios 4:8 diz: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. Não desanimados jamais. E a palavra perplexo significa sem caminho, e pode significar também estar sem recursos, em dúvida, embaraçado. E eu quero dizer para você que em Cristo nós não ficamos embaraçados. Alicerçados em Cristo, não ficaremos no barco da angústia. Então as dificuldades podem até fazer que fiquemos um pouco perplexos, mas não desanimados, não desesperados. E no grego a ideia para perplexos e desesperados é exoporeia, que diz que é uma dúvida insustentável, difícil de solucionar. E às vezes você está numa situação que você diz: pastor, mas é uma situação difícil de solucionar. E às vezes é aquela situação, como alguém diz: esse caso aqui é só Deus. Esse caso aqui é só a oração. E graças a Deus por isso. Porque você pode orar, porque você pode dobrar os seus joelhos, porque o milagre de Deus pode acontecer sobre a sua vida. Então, nesta vida pode haver dúvidas insustentáveis, situações difíceis de solucionar. Mas elas não são para conduzir-nos à incredulidade jamais. É para acrescentar a nossa fé. É para a nossa fé ficar mais robusta. É para a nossa fé ser mais fervorosa. Então nós trouxemos esta ideia, dizendo isso para você, que Deus é contigo, que Deus te fortalece, que Deus resplandece, pois Deus que disse: das trevas resplandecerá a luz, é quem brilhou em nossos corações para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Eu quero dizer para você, Jesus Cristo, Filho de Deus Todo-Poderoso, é contigo todo dia e toda hora. Então Deus é essa luz de brilho maior que resplandece em nossos corações. Por isso o desespero não domina as nossas vidas. Eu quero dizer isso para você com muita convicção, com muita certeza. O desespero jamais dominará os nossos corações. E para hoje, em terceiro lugar, triunfando sobre as aflições, porque Deus está presente conosco em face às perseguições. O pecado, o diabo e o mundo poderão perseguir você. Mas você vai triunfar poderosamente no nome de Jesus sobre as aflições. Por quê?
porque Deus está presente conosco em face às perseguições. Deus está presente com você agora. Deus estará presente com você mais tarde. Deus estará presente com você amanhã e até o último segundo da sua vida. Então você vai triunfando sobre as aflições, porque Deus está presente conosco em face às nossas perseguições. Pastor, onde é que está isso na Bíblia? 2 Coríntios 4:9, que diz: somos perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Olha só, está na sua Bíblia. 2 Coríntios 4:9. Somos perseguidos, mas não desamparados. Deus por nada jamais te desamparará. Jamais. Podemos ser abatidos, mas não destruídos. Então eu afirmo para você que os demônios, toda a fúria de Satanás e de todos os homens maus podem perseguir duramente o povo de Deus, sim, mas jamais seremos abandonados por aquele que nos ama desde a fundação do mundo. O Deus vivo, santo e todo-poderoso é esse Deus que ama você antes da fundação do mundo. Então nós somos perseguidos, mas não desamparados. O apóstolo Paulo sofreu incalculáveis perseguições de judeus, de gentios, em toda a sua vida cristã. Satanás e toda a fúria do inferno perseguiram o apóstolo Paulo. Satanás usou muitas pessoas para perseguirem o apóstolo Paulo, para perseguirem a igreja. E ele lutava e dedicava toda a sua vida pelo evangelho. O apóstolo Paulo, todos os dias, quanto mais Satanás lhe perseguia, quanto mais Satanás lutava contra ele, mais esse homem de Deus dedicava toda a sua vida pelo evangelho, pelo reino de Deus. Então o apóstolo Paulo, ele tinha sim inimigos reais, pessoas e demônios, o inferno e toda a fúria de Satanás. Então, para o apóstolo Paulo, viver a vida cristã em triunfo era sacrificá-la por amor dos outros. Viver a vida de Deus para ele era pregar o evangelho que transforma o mais vil pecador. Em 1 Coríntios 9, 26 e 27, ele diz: portanto, corro, não como indeciso, combato não como batendo ao ar, antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Então veja que com um propósito vivo, o apóstolo Paulo, ele se submetia ao senhorio de Jesus Cristo. O que é que nós precisamos fazer? Nós precisamos submeter os nossos corações ao senhorio de Cristo.
ao governo de Cristo. Então, eu gosto de dizer, eu e você precisamos permitir que Deus governe a nossa vida. Eu e você precisamos permitir que Jesus possa gerenciar a nossa vida. E eu pergunto para você, você tem permitido isso? Que Deus, que Jesus seja Senhor da sua vida? Que Deus possa governar a sua vida? Você tem permitido que Jesus possa gerenciar, que o Espírito Santo possa dominar o seu coração? Então o apóstolo Paulo, ele vivia nesse sistema ou nessa atmosfera. Ele via muitos que corriam, por exemplo, no estádio, mas só um levava o prêmio. Ele via os atletas subjugarem o corpo pelo atletismo. E agora o apóstolo Paulo faz uma conexão consigo mesmo e abraça a ideia de subjugar o corpo à servidão para pregar o evangelho aos outros. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele respirava o reino de Deus. Ele exalava o reino de Deus. Ele transpirava Jesus. Ele exalava Jesus toda hora. E é isso que Deus espera de mim, e é isso que Deus espera de você. Ele quebra todos os compromissos com o pecado e subjuga o corpo à santidade. O único objetivo do apóstolo Paulo era ganhar as pessoas. Ele usa essa palavra repetidamente para ganhar mais um para o Senhor. Então o apóstolo Paulo, ele vivia esta centralidade de ser governado por Deus, de Jesus ser o Senhor da sua vida, de Jesus ser o referencial do seu viver. Ele se privava de confortos, de compensações e de um bem merecido repouso. O apóstolo Paulo estava tão ansioso para renunciar aos seus direitos que chegava a subjugar o próprio corpo para poder alcançar o prêmio de ganhar almas para Jesus. Ele subjugava o corpo e o pecado para ganhar vidas para Jesus. Ele buscava centralizar a sua vida em Deus para conquistar vidas para Jesus. Então Deus precisa tocar os nossos corações para que subjuguemos os nossos corpos e pecados e pela graça alcancemos o prêmio de ganhar almas para Jesus. Eu pergunto para você nesse tempo de hoje, você tem orado pelo menos para ganhar almas para Jesus? Você tem evangelizado pelo menos uma pessoa para ganhar essa pessoa para Jesus? Você tem compartilhado do reino de Deus e do quanto Jesus transformou a sua vida para pelo menos uma pessoa na face da terra? Então, em meio às perseguições e aflições, o apóstolo Paulo, ele ia ganhando almas para Jesus. Dá para você compreender isso?
Quanto mais perseguido o apóstolo Paulo era, mais ele se santificava, mais ele orava, mais ele vivia na centralidade de Deus. E em meio às perseguições e aflições, o apóstolo Paulo ganhava mais vidas, mais almas para Jesus. Então a experiência de uma vida cristã autêntica envolve ser perseguido por causa de sua fé, por causa do seu amor a Jesus, por causa da sua busca de santificação, sim, a Jesus, por causa da sua vida de oração a Jesus, porque você vive uma vida de quebrantamento na presença de Deus, porque você experimenta esta vivacidade de Deus, porque você vive sim os valores do Evangelho, que são os fundamentos da nossa conduta, que fazem de nós pessoas diferentes, cidadãos dos céus, crianças, juniores, adolescentes, jovens, adultos de Deus, referenciais da glória de Deus, sal da terra e luz do mundo. Nós precisamos dar ao mundo o sabor da graça de Deus. Nós precisamos resplandecer no mundo a luz de Cristo. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Então veja que a aceitação do reino de Deus e de seus valores nos faz pertencer a um reino diferente. E já não somos mais do mundo, embora estejamos no mundo. Então, por amor a Cristo e às almas perdidas, nós somos perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não e jamais destruídos. Então veja, irmãos, que Deus até permite que sejamos perseguidos, mas Ele nunca, jamais nos deixará desamparados. Eu quero dizer isso para você. Deus jamais deixará você desamparado. Nem permitirá que sejamos destruídos. Deus abrirá caminhos para cumprirmos a nossa missão. A missão de proclamar e viver os valores do reino de Deus aqui neste mundo, de tal modo que as pessoas sejam atraídas ao Senhor através da sua vida, através do seu testemunho, através da resplandecência, do brilho, da glória de Deus na sua vida. As pessoas irão enxergar Deus em você. As pessoas irão enxergar Jesus em você. As pessoas enxergarão o poder, a glória, a magnificência de Deus em você. Então veja que as pessoas, elas serão atraídas ao Senhor pelo seu testemunho e pela sua vida. Pelo brilho de Deus na sua vida, pela glória de Deus na sua vida, na vida do seu esposo, na vida da sua esposa, dos seus filhos, da sua família. A sua família, a minha família, precisa ser um referencial da glória de Deus. Que maravilha há de ser para a sociedade, para os seus vizinhos, enxergarem em você o poder de Deus, a glória de Deus, o brilho de Deus, a luz de Deus. Então a igreja do Senhor Jesus
experimentou o seu maior crescimento, sabe quando? Em face às grandes perseguições. A igreja nunca foi desamparada pelo seu Senhor em meio às perseguições, em meio às adversidades, não. A convicção que podemos ter é a presença de Jesus até a consumação do século. E aí eu lembro você que em Mateus 28, 20, na parte B, Jesus diz: e certamente estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Será que a gente precisa de uma palavra mais confortadora do que essa? Onde o próprio Jesus, em Mateus 28, 20, parte B, o próprio Jesus diz: e certamente eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, esta certeza deve mover as nossas vidas para a tarefa que temos a cumprir, a proclamação do Evangelho que salva. Nós não podemos nos esquecermos de que uma das nossas missões aqui, além de adorar a Deus e de glorificar a Deus, é proclamar a sua palavra, é anunciar a Jesus Cristo, é a proclamação do Evangelho que salva, que ministra vida ao pecador. Onde quer que formos, sempre teremos a presença confortadora de Jesus Cristo através do Espírito Santo. Onde você estiver, em qualquer parte do planeta, você vai ter confortadora, o refrigério, o bálsamo do Santo Espírito de Deus. Então isso faz valer o texto que diz que, embora perseguido, nunca, jamais ficaremos desamparados, nem seremos destruídos. E se somos perseguidos por causa da justiça, a nossa tribulação há de ser motivo de alegria. Se somos perseguidos por causa do nosso amor a Cristo, da nossa fidelidade a Cristo, da nossa santidade a Cristo, e isto precisa ser motivo de regozijo, motivo de alegria, de contentamento. Em Mateus 5, 11, 12, Jesus disse: olha só, bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa, por amor a Jesus. Regozijai-vos e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus. Irmão, grande é o seu galardão nos céus, se você é perseguido por amar a Jesus. Porque assim perseguiram aos profetas que foram antes de vós. Então, nenhum de nós deve ficar assustado ou boquiaberto se nós formos perseguidos aqui no Brasil por amar a Jesus. Não, seremos perseguidos. Em 1 Pedro 4, 12 a 14 diz: amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato
de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. E o verso 14 diz: se pelo nome de Cristo sois vituperados, perseguidos, angustiados, bem-aventurados sois, pois sobre vós repousa, olha só, o Espírito da glória de Deus. Irmãos, nós não fazemos ideia do que é isso. Eu vou ler de novo para você. 1 Pedro 4,14. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, perseguidos, angustiados, envergonhados, olha só, bem-aventurados sois, bem felizes sois. Você não faz ideia da satisfação que é, pois sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. E o verso 16 diz: entretanto, se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus por este nome. Glorifique a Deus por este nome, glorifique a Jesus, glorifique ao Espírito Santo. Toda honra, toda glória, toda majestade a Deus. Prossiga firme na fé. O Salmo 46:1 diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, e socorro bem presente na angústia. Deus é o nosso refúgio todos os dias e todas as horas. Eu quero desafiar você a viver nessa atmosfera. Então, lembrando você, triunfando sobre as aflições. E aí você lembra, primeiro, por quê? Deus resplandece em nossos corações. É o brilho, é a glória, é a resplandecência de Deus, é o poder de Deus, é a luz de Deus. Segundo, triunfamos sobre as aflições que são angustiantes, mas não aniquilam a nossa esperança. A nossa esperança está alicerçada, solidificada, enraizada em Jesus Cristo, o nosso Redentor. E terceiro e último, triunfando sobre as aflições, porque Deus está presente conosco em face às perseguições. Deus presente, Emanuel, Deus conosco, todos os dias e todas as horas. Todo dia, todos os dias, todos os milésimos de segundos. Quando você dorme, enquanto você dorme, há um Deus que vela por sua alma. Há um Deus que guarda você. Há um Deus que ampara você. Há um Deus que protege você. E é Jesus, Emanuel. É Jesus, Deus conosco. É Jesus, o Rei dos Reis. É o leão da tribo de Judá. É a raiz de Davi que venceu. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É a resplandecente estrela da manhã. É Jesus de Nazaré. É o Filho do Deus vivo, santo, todo e poderoso. É aquele que esteve morto, mas está vivo, ressuscitou, está vivo para todo sempre. Amém. É este Jesus,
É neste Jesus que eu creio, é desse Jesus que eu prego, é neste Jesus que eu confio. É a este Jesus que você precisa entregar o seu coração e a sua alma, a sua vida, a sua família, o seu casamento, para a glória de Deus. Para a glória de Deus, para a glória de Cristo. Então faça isso. Vá triunfando sobre as aflições todos os dias e todas as horas. Vamos orar? Se você puder, feche os seus olhos. Senhor, Deus vivo, santo e todo-poderoso, a Ti seja toda honra e toda glória pelos séculos dos séculos. Deus de amor e de infinita graça, eu quero entregar a Ti a minha vida e o meu coração. Eu quero entregar a Ti as adversidades, as tempestades, as tribulações que eu venha passar. Eu quero entregar a Ti as angústias. Quem sabe, meu Deus, pessoas ansiosas, depressivas, pessoas experimentando agora a solidão, pessoas em lágrimas, pessoas talvez no fundo do poço. Eu quero pedir, meu Deus, que venhas com o Teu socorro, com a Tua graça, e salve vidas, meu Deus, e resplandeça a Tua glória sobre pessoas que estão chorando, pessoas que estão vertendo lágrimas, pessoas que estão doentes, pessoas que estão sofrendo infartos, taquicardias, pessoas que estão, ó Deus, com esse coronavírus, pessoas que estão com medo, pessoas que estão, ó Deus, com o coração partido. Ó Deus, visita com a Tua graça. Visita com Teu poder. Visita com a Tua majestade. Visita com o bálsamo do Teu Espírito. Visita, meu Deus, abraçando essas pessoas. Visita, meu Deus, confortando esses corações. Visita, Senhor, curando pessoas com feridas profundas na alma e no coração. E agora que o amor de Deus, que a graça salvadora de Jesus Cristo e que a mais doce consolação do Santo Espírito repouse, meu Deus, sobre a vida dessas pessoas. Ó, meu Deus, eu quero lembrar aqui agora, visites o pastor Nildo Cândido Rosa, visites a mãe dele, Senhor, que está enferma, visites, ó Deus, o Ney, irmão do pastor Nildo, que também está ali internado, Senhor. Conforta o coração do pastor Nildo Cândido Rosa, da irmã Cleide e da sua família, de tantas pessoas da Igreja Batista Filadélfia que talvez estejam enfermos nesta hora. As pessoas enlutadas, ó Deus, ali na Igreja Batista Esperança de Montes Claros, pela perda da irmã Ana Adriano, Senhor, visites com a Tua graça os familiares dela. Visite aquelas pessoas que estão, ó Deus, sepultando os seus mortos nesta hora. Meu Deus, eu oro, certo de que o Senhor está confortando esses corações, enxugando lágrimas, curando enfermidades, curando feridas, cicatrizando dores profundas na alma, no coração, no corpo de muitas pessoas. Pai querido, eu oro, porque eu creio no Teu poder.
em nome de Jesus Cristo Todo-Poderoso. Amém. Que Deus, o Deus vivo, santo e todo-poderoso, resplandeça poderosamente sobre a sua vida e sobre a sua família, sobre a sua igreja, em nome de Jesus. Amém? Até a próxima. Que Deus lhe abençoe, lhe conforte e possa encher o seu coração da gloriosa paz de Cristo, que excede todo o entendimento. Amém.